CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Pois é, hoje a gente vai falar sobre troca de celulares e eu já pergunto de quanto em quanto tempo você troca o seu? Normalmente 2 ou 3 anos, normalmente. Eu espero 2 lançamentos, ou um lançamento pelo menos aí do meu fabricante que eu sigo, né, que eu acompanho, que eu uso os celulares dele, e eu normalmente espero um lançamento para depois trocar o meu celular. Beleza, a gente tem uma enquete também perguntando para os nossos ouvintes de quanto em quanto tempo eles trocam o telefone. Vamos saber aqui pelo Instagram, Adalberto. Bom dia, Gilberto. Vamos aqui pelo Instagram, gente. Olha, nossa enquete lá na rede social está perguntando, até com um vídeo que o Gilberto preparou pra gente, de quanto em quanto tempo os nossos internautas trocam de celular. São 4 opções, Patrícia. A cada 2 anos, a cada 3 anos, só quando ele para de funcionar ou a cada lançamento que surge você compra um novo. Aqui no Instagram, lá no @CBN Vitória, tá dando a média de a cada 2 anos. É a opção votada por 50% dos nossos internautas. 50% com você, Gilberto. Isso. 33% dizem que só quando para de funcionar. E 17% a cada 3 anos. Ninguém tá dizendo que a cada lançamento troca de celular, não, tá, Patrícia? Eu acho que o orçamento tá um pouco mais apertado aqui Não da dá, galera. né? Haja dinheiro. E pelo nosso Twitter, como é que tá aí, João? Pois é, Patrícia, bom dia, Gilberto, para quem está acompanhando. No Twitter, só quando o telefone para que está ganhando, a opção só quando o telefone para. Ali com 50% dos votos. Depois, com 40%, vem a opção de troca a cada 3 anos e com 10% a cada 2 anos. Assim como no Instagram, Adalberto, ninguém colocando ali se tem lançamento. Eu troco porque realmente o orçamento não deve estar acompanhando. Inclusive, é o comentário da Sara, uma das nossas ouvintes aqui no WhatsApp, que falou que o orçamento não está permitindo essa troca quando tem um lançamento novo, não. Tem que esperar o telefone dar aquela parada, aquela pifada, para poder comprar um novo. E tem a galera também lá do YouTube, né, Patrícia? Lá do HZTS, Gilberto, lá na nossa transmissão ao vivo. Opção mais votada, tá junto com a galera do Twitter. Só quando o celular para de funcionar. É a opção votada por 50% dos nossos espectadores do YouTube. E ninguém também lá no YouTube tá dizendo que a cada lançamento troca o celular, não. Eu acho que a galera realmente tá com o orçamento literalmente mais apertado, Patrícia. Pode ser o orçamento, mas também pode ser consciência ou até conhecimento, porque de um lançamento para o outro muda muito pouca coisa, não é isso, Gilberto? Exatamente. Atualmente, né, no passado a gente tinha mudanças radicais de um lançamento para o outro, de um ano para o outro, né, de lançamento de celulares. Hoje em dia, não é assim, né? A gente vê, inclusive, que na parte de hardware, câmera, né, mesmo de armazenamento, não muda muita coisa de um aparelho para o outro, de um lançamento para o outro. O que eles têm, os fabricantes têm investido bastante, são recursos, tipo inteligência artificial, né, tipo recursos de edição de foto, mas são recursos de software, não são exatamente o hardware que mudou, né? E aí isso pode ser contemplado, inclusive, com a atualização do sistema operacional, que é um dos itens que a gente até vai comentar um pouco mais à frente sobre isso. O Marcos está dizendo aqui, olha, troca o meu aparelho celular a cada 5 anos. O meu atual já está com 4. Ou seja, quando ele estiver na UTI, aí eu vou lá comprar outro. No último suspiro do celular. A Camila dizendo, olha, só troco se der problema mesmo, tá? Troquei esse ano porque ganhei um novo e tinha deixado ele cair. Deu defeito na tela. Então, se não fosse isso, ela permaneceria com o mesmo até agora. E o Ademar dizendo, olha, eu só troco de telefone quando eu sou roubado ou furtado. Então, deixando assim, o pessoal deixando realmente para quando não tem mais como utilizar, né, o celular, e aí troca por uma opção mais nova, né? Galera no YouTube também, olha, José Roberto Almeida dizendo, só troco quando para. E a Jennifer conosco, Jennifer Souto, dizendo, olha, não tem como trocar no lançamento, é muito caro. É verdade. E realmente, é verdade, gente, o pessoal perdeu a mão no preço de celular novo, Gilberto, não perdeu, não? É só você comparar, por exemplo, com notebooks, né? Ou com tablets, né? Mesmo um tablet de topo de linha hoje, né? Um bom tablet hoje, um bom notebook, está mais barato que um celular topo de linha, né? Então, realmente tá muito além, né, da questão. Obviamente que tem um pouco de tecnologia, mas tem a ver também que o celular hoje é a ferramenta universal, né? Ou seja, você trabalha, você fala, você joga, você navega na internet, você consulta as ferramentas de IA.
Então, realmente, acho que tem um pouco também de demanda também, por causa desse preço. Agora, que cuidados, que observações a gente tem que ter na hora de trocar um aparelho? Então, vamos falar um pouco, Patrícia, que uma consultoria de telecomunicações aqui no Brasil fez uma pesquisa com mais de 2.000 usuários de celular, exatamente fazendo essa pergunta, quando ele troca de celular. E no caso dessa pesquisa que foi feita lá por essa consultoria, o resultado foi o seguinte: 7% dos entrevistados falaram que trocam no lançamento, que é bastante, é um número bastante alto, né? Quase 10%. No lançamento, haja vista essa diferença de preço que a gente tem nos lançamentos para isso, né? Depois eu tenho a cada 2 anos, né, troca a cada 2 anos, 27% dos entrevistados falou que trocava a cada 2 anos. 30% falou a cada 3 anos. Se a gente somar, né, os dois aqui de 2 anos e 3 anos, dá mais de 50% dos entrevistados trocam pelo menos até os 3 anos, né, de celular, que parece que ser uma média interessante aí, que a gente tem visto aí em outros, na pesquisa, inclusive, aí dos nossos ouvintes, né, para isso. E aí 19% gastam ou trocam a cada 4 anos, e depois disso, nessa diferença até 100%, troca quando não dá problema, e não dá mais para usar mais o celular, né, para isso. Então essa é a questão. E aí, né, respondendo aquela sua pergunta, quais são os indícios que a gente tem de que o celular está na hora da troca, né, do celular? Então o primeiro deles é o celular está lento. Então você já limpou todos os aplicativos que você não precisa, tirou as fotos e vídeos que você não precisa, que estão no celular, né? Já está todo atualizado, e mesmo assim o celular está muito lento, atrapalhando o seu dia a dia e como você usa. Talvez seja um indicativo que está na hora de trocar o celular. Outra é quando a bateria, né, você coloca lá para carregar, não carrega só até 80%, ou carrega até 100%, você tira do carregador, já cai automaticamente para 80%, ou cai muito rápido, ou seja, a bateria chegou no fim da vida útil. Aí, muitas vezes, não compensa você trocar a bateria, né? Porque praticamente o preço de um terço até metade do celular. Então, a ideia é que você você troque o celular por um novo, né, para isso. Então essa é uma outra situação também, que é um indício de que está na hora de trocar o celular. A outra questão, e aí que eu queria chamar a atenção, é exatamente essa questão de versão de sistema operacional. Alguns modelos mais antigos não tem mais como atualizar o sistema operacional, ou seja, o fabricante fala assim, não tenho como atualizar mais, e aí você vai ficar com o telefone com um sistema operacional antigo, né? O que a gente sabe que tem uma série de vulnerabilidades, né? Ou você não tem acesso a recursos novos. Então, talvez, se você tem um celular que não tem mais atualização, ou que aplicativos que são muito utilizados, tipo o WhatsApp, por exemplo, param de funcionar naquela versão do sistema que você tem, está na hora de trocar o celular. E aí uma questão interessante, os fabricantes entenderam isso, né? Então hoje, grande parte dos lançamentos mais novos de telefones, inclusive de médio e de topo de linha, os fabricantes já garantem uma atualização do sistema operacional de pelo menos 4 anos. Então você compra o celular e sabe que nos próximos 4 anos você vai ter garantido pelo fabricante a atualização do sistema operacional. Isso é muito bom, isso dá sobrevida ao seu celular. Então é importante, quando vai comprar um celular novo, observar essa situação. Ou seja, quanto tempo eu vou ter de garantia do meu fabricante do meu celular, que ele vai atualizar o meu sistema operacional. Então essa é uma questão importante. E a última opção é uma questão de armazenamento quase cheio, ou seja, você limpou tudo e mesmo assim o espaço de memória é pequeno e não tem como você utilizar mais aquele aparelho. Está na hora de fazer essa situação. Então, várias sugestões aqui, né, ou dicas de indícios de que está na hora de você realmente vá trocar o seu aparelho de celular. Bom, e aí, no que vale a pena dar o upgrade? Porque às vezes a pessoa troca um celular por um que tenha uma memória um pouco maior, mas na verdade pode estar precisando de uma câmera melhor, ou percebe que vai precisar de uma câmera melhor. Então, como escolher? Que nem os mais caros são aqueles que tem tudo que a gente precisa, ou até o que a gente não precisa, né? Mas isso. Como priorizar e escolher? Não, dessa vez eu preciso um que tenha tanto de câmera. Isso depende muito de cada uso, de cada pessoa. Mas eu diria assim, que 3 critérios são para você observar, né, na troca do celular. O primeiro deles é, como você falou, armazenamento. Ou seja, infelizmente os celulares hoje atuais não tem mais aquela opção, né, o raro que tem aquela opção de você expandir a memória com cartão micro SD, né? Não tem mais. Dificilmente você tem aparelhos que têm essa função. Então, você já tem que comprar um aparelho com a capacidade de armazenamento que atenda à sua necessidade, né? Então, ou seja, isso é uma questão importante para você observar
essa característica do aparelho, né? Ou seja, uma capacidade de memória razoável para você ficar durante 3, né, ou até 4 anos com aquele aparelho lá para isso. A segunda opção, a segunda questão que deve ser observada, se você valoriza isso, é a câmera, né? No meu caso, por exemplo, eu olho bastante, né, a questão de qualidade, resolução, a parte de estabilização de imagem, né, a parte de qualidade de vídeo, porque algumas pessoas levam muito isso em consideração. Então, olhar a câmera, se compensa você trocar do seu aparelho para um aparelho novo, se realmente vai ter uma diferença significativa de qualidade da imagem, né, para isso, né, nessa situação. E a terceira opção é a questão de processamento, ou seja, de você ter um espaço, né, de processamento para... Você muitas vezes gosta de jogar, né, e aí precisa de ter um celular com uma capacidade um pouco maior, né, de processamento para isso. Assim, tem uma quarta característica que é importante também, que muitas pessoas valorizam isso, que é a autonomia da bateria, né? Alguns celulares têm baterias um pouco menores, de capacidade um pouco menor, e tem celulares que o fabricante, inclusive, está na própria propaganda dele, né? Esse aqui tem um celular que tem uma bateria de 5.000 mAh, ou até mais do que isso. Então, essa é uma situação que é valorizada por algumas pessoas que precisam ter o celular, usam o dia inteiro e muitas vezes não tem uma chance de carregar ele ao longo do dia. Então, essa é uma característica importante. Então, 4 características: processamento, câmera, armazenamento e bateria. Olha, mais ouvintes conosco. Pelo nosso YouTube, nós temos o Hélio dizendo: olha, atualmente eu só mudo de celular quando determinado aplicativo para de ser atualizado. Considero isso obsolência programada. Isso, com certeza. Com certeza, né? Deixa eu ver, eu tenho aqui também a Camila. Olha, eu só troco se der... não, Camila eu já registrei, só troca se der algum problema. O Ademar: olha, eu só troco quando eu sou roubado. Gladson: eu só troco quando quebra e o conserto não vale a pena. Em média, a cada 4 anos, como aconteceu recentemente, como o conserto era caro, aí eu fiz a aquisição de um novo. A Rosângela: eu herdo o aparelho das gerações mais jovens da minha família que ficam trocando. Essa é uma coisa interessante também, né? É verdade, né? Às vezes tem aquele membro da família que gosta muito da tecnologia, mas o outro que não está nem aí, então acaba herdando, né? Vai e sai no passando lucro, de um pro né? outro, né? A Manuela conosco, ó, e quem troca só quando quebra, faz o que com o celular que quebrou? Então, quando o celular que quebrou, ou seja, se você não tem nem acesso, por exemplo, minimamente a tela para resetar o aparelho, né, tem dados lá que são seus, que você não se jogar no lixo, por exemplo, ou descartar num lugar adequado, né, não recomendo colocar no lixo, porque tem bateria e pode afetar o meio ambiente. Não tem locais de descarte desses celulares, né, principalmente a bateria desses celulares em locais adequados para isso. E aí tem os seus dados que estão armazenados ali. Então, teoricamente, é um risco de você colocar esse aparelho no descarte, mesmo sem bateria, porque você tem a chance de alguém ter acesso aos seus dados. Eu manteria esse celular comigo, ou então, se não tem como consertar mesmo, eu destruiria fisicamente o telefone, né? Agora vamos lá. Estou trocando de aparelho, quero um melhor, mas é de outra marca. Quais os cuidados nessa troca de uma marca ou de um fabricante para outro? Então, a primeira questão que deve ser observada é a questão de se o aparelho que você está trocando para outra marca, se você conhece, ou pelo menos tem uma ideia da interface, que normalmente, de um fabricante para o outro, a interface muda em algumas situações pouco e em algumas situações radicalmente. Então, ou seja, talvez seja interessante você observar na outra marca, né, como é que é a interface, como é que são a navegação, né, como é que é a parte de configuração, porque tem uma curva de aprendizagem aí em algum momento, né? Pode ser uma curva de aprendizagem mais curta ou mais longa, né, nessa questão. Outra coisa é observar se principalmente você muda de plataforma tipo Android para iOS ou de iOS para Android, você tem que observar se as aplicações que você mais utiliza no seu aparelho estão presentes na outra versão, no outro modelo, ou no outro fabricante, né, para isso. Existem algumas aplicações que só funcionam no Android e outras que só funcionam no iPhone, né? Óbvio que tem equivalências, né? Ou seja, não é o mesmo aplicativo, mas tem um outro aplicativo que tem a mesma função, né? Mas a mesma função não quer dizer que é a mesma interface, que tem os mesmos recursos. Então, ou seja, na troca dessa plataforma, é interessante você observar basicamente qual é o nível de compatibilidade, inclusive de migração de dados de uma plataforma para outra. Eu já tive um problema desse de sair de uma fabricante para outra.
E aí eu tive que trocar de um ano para o outro. Mas foi numa época em que os celulares não eram tão caros assim, tá? E aí quando eu entrei num determinado fabricante, eu gostei tanto que eu tô com ele até hoje. Facilita, inclusive, a migração de dados, né? Quando a última vez que eu troquei de celular foi entre os celulares da mesma fabricante, né? E aí o fabricante, inclusive, tem funções de ferramentas de migrar tudo sem você fazer nada. Você simplesmente instala um aplicativo de um lado e do outro, liga os dois no Wi-Fi e deixa lá, né, funcionando. Ele demorou lá, tipo, 1 hora, né? Transferindo dados, e ele transferiu tudo para outra plataforma sem eu me preocupar com isso. Beleza. Vamos pro golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Então, Vamos falar do golpe do eSIM. Explicando, o eSIM é aqueles chips físicos, né? O SIM card físico, né? Que você coloca lá na bandejinha do celular e coloca lá para ativar a linha de telefone no seu aparelho. Ele está com os dias contados, né? Ou seja, ele está saindo de circulação porque ele está sendo substituído por uma outra tecnologia chamada de eSIM, né? Que é uma tecnologia completamente digital, onde você agora não tem mais a parte física do cartão. Você tem você consegue instalar uma linha no seu telefone, simplesmente lendo um QR Code, né, para isso. O eSIM, ele vem com a proposta de ser mais seguro do que o SIM card, o que é verdade, porque um atacante, por exemplo, não vai conseguir remover, se você colocar os bloqueios adequados, remover o eSIM. Então, ou seja, seu aparelho vai ficar conectado, por exemplo, na internet, né, sem que o fabricante, sem que o golpista consiga desativar a linha telefone, por exemplo, do seu telefone para isso. Então, essa é uma questão interessante. Você pode, inclusive, rastrear o aparelho nessa situação. Mas os eSIMs, né, ou seja, não são totalmente imunes a ataques. Existem algumas formas de fazer esse tipo de ataque. O primeiro deles é o QR Code. Como eu falei, como é que você instala o eSIM no aparelho? Você vai lá e na operadora que você comprou sua linha, né, você adquiriu sua linha, e vai te dar um cartãozinho com um QR Code impresso no cartão. Você vai ler esse QR Code, né, com o seu aparelho, e ele vai automaticamente fazer a instalação do eSIM no seu aparelho com a linha que você adquiriu da operadora, né? O que acontece é que alguns golpistas entregam ou fazem, né, ou oferecem esse tipo de questão com QR Codes falsos. Então, ou seja, é importante que você tenha certeza que o QR Code que você está lendo foi aquele que você recebeu efetivamente da operadora, né, para isso, né? Outro tipo de ataque é o ataque de phishing ou engenharia social. Então, esse ataque de phishing ou engenharia social, o golpista tenta induzir, né, a vítima a revelar detalhes confidenciais do eSIM, como senhas, tem algumas senhas envolvidas no eSIM, né, e aí ele consegue roubar, né, o seu telefone, né, ou seja, a sua linha de telefone para ele, né, clonando a sua linha de telefone nesse caso, né. E ainda assim eu tenho algumas vulnerabilidades no próprio iOS e Android que seriam algumas falhas de segurança que permitiriam que vírus, né, ou malwares, conseguissem ter acesso às informações do eSIM. Então, é interessante, e recomendo que quem tiver a possibilidade, o seu aparelho seja compatível com o eSIM, faça a escolha por eSIM, que ele é mais seguro, mas mesmo assim a gente tem que tomar algum cuidado no uso desse tipo de tecnologia. Bom, vamos lá. Voltando para o nosso assunto da troca de celular, chegou uma pergunta aqui pelo nosso YouTube do José Roberto. Ele está perguntando quanto tempo uma bateria dura, quantos anos? Então, normalmente as baterias melhoraram bastante, mas eu diria que a partir de 2 anos, né, 2 anos e meio, a bateria já começa a apresentar algum tipo de degradação, né? E aí depende do seu uso, né? Talvez você consiga ficar com ele mais 1 ano e meio, né? Mesmo com a bateria ainda não completa, com carga completa, mas em torno de 2 anos, 2 anos e meio já é um limite que eu tenho visto aí de baterias no caso de aparelhos. Pode chegar em algumas situações até 3 anos, mas não mais do que isso. E por fim, ele também está perguntando, é verdade que quando você troca a bateria, o celular não é mais o mesmo? Não, é a mesma coisa. Não muda nada, né? A bateria é simplesmente uma fonte de energia. O celular continua do mesmo jeito. O que pode acontecer, né, que ele está comentando, é o seguinte: quando a bateria começa a ficar mais desgastada, né, o próprio aparelho, né, o próprio sistema operacional reduz as funções, né, algumas funções de processamento, exatamente para preservar a autonomia da bateria. Quando você coloca uma bateria nova, o sistema operacional fala assim: opa, temos agora uma fonte de energia nova, completamente nova, né, para isso, novinha, cheia. E aí ele consegue te entregar todo o poder de processamento que ele tem, né? Mas o aparelho em si é o mesmo.
Rapidinho antes do repórter CBN, nossa enquete pelo YouTube, quem está ganhando só quando para de funcionar eu troco o celular. Em segundo lugar, aqueles que trocam a cada 3 anos. E em terceiro e último lugar, aqueles que trocam a cada 2 anos com 25%, 44%, 31% e 25%. Ninguém disse aqui no YouTube que troca a cada lançamento, Gilberto. Realmente está difícil, viu? Está bem difícil atualmente. Como é que tá aí, Adalberto, no Aqui Insta? no Instagram, no @CBN Vitória, Patrícia e Gilberto, a média é trocar a cada 2 anos, tá? É a opção votada por 50% dos internautas. E ninguém tá dizendo no Instagram que troca a cada lançamento. E no nosso Twitter, João? No Twitter, Patrícia, só quando ele para vem ganhando com 54,5%, a cada 3 anos com 36,4% e a cada 2 anos com 9,1% dos votos. Nada de gente comprando no lançamento dos telefones. Pergunta, Olha aí. não é? Pergunta do ouvinte aqui dizendo: os telefones novos vão ficando mais baratos, já que daqui a pouco não tem mais nada para descobrir? Acho difícil. Na verdade, não, porque eles sabem que a demanda é grande de venda. O que é uma dica interessante, talvez você comprar no lançamento de um modelo novo, né, de um certo fabricante, comprar exatamente o modelo anterior. Normalmente os fabricantes dão um bom desconto nos aparelhos exatamente da linha anterior, quando lançam uma linha nova, né? Então é uma forma Boa interessante de adquirir. Gilberto, obrigada, viu, querido? Até sexta-feira. Obrigado, Patrícia, obrigado, ouvintes da CBN, e até sexta-feira com mais tecnologia. Até lá.